Parece que eu estava prevendo o futuro, quando eu alertei em diversos vídeos na questão das eleições municipais e como vocês deveriam tomar muito cuidado em quem vocês vão eleger para, prefeito e vereadores. As eleições municipais mal acabaram e o João Dória decidiu estender a quarentena até dia 16 de dezembro. O que eu acho mais irônico é que, quando eu alertava sobre a politização da quarentena do coronavírus, muitos me xingaram, falaram que eu estava desinformando a população e que meus vídeos estavam sendo considerados como fake news. Inclusive, fomos duramente perseguidos por o Facebook e tudo mais, só porque eu falei algo que muitas pessoas não conseguiram enxergar. A quarentena já não é mais o motivo de saúde pública. Já sabemos que, de acordo com o CDC, o coronavírus mata menos do que pneumonia. A taxa de letalidade, de acordo com a CDC, é em torno de 0,002% para pacientes acima de 70 anos. E ainda assim, tem políticos defendendo medidas duras contra a população. Mas antes de eu continuar com esse vídeo, quero deixar aqui o nosso convite. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, ou está assistindo com uma certa frequência, mesmo que vocês não concordem com aquilo que eu estou falando, o intuito deste canal não é de ter pessoas que concordam com tudo que eu falo, mas sim, o intuito desse canal é de a gente ter uma discussão sobre os assuntos relevantes da nossa política e da imprensa brasileira. Então, para vocês, eu deixo aqui o convite, se inscreve no canal, toca o sino de notificação para que você seja notificado diariamente dos nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se não, mostra sua satisfação e não esqueça de compartilhar esse vídeo, pois graças à ajuda de vocês o nosso canal está crescendo todo dia e o mais importante é que continua a ter mais alcance, já que eu, infelizmente, não posso compartilhar meus vídeos no Facebook. O governador João Dória decidiu prorrogar a quarentena até dia 16 de dezembro. Se vocês ainda acreditam que a quarentena é para salvar vida, você está enganado, pois já faz meses que a taxa de letalidade tem caído. Ah, mas Oswaldo, mas e a questão da velocidade da propagação da doença? Bom, de acordo com os estudos feitos pela USP, existe 3 fases de infecção do coronavírus. A primeira fase é a fase que a maioria dos pacientes vão passar, que é a fase mais simples, que basta você fazer um tratamento simples em casa, você basicamente segue a sua vida. Essa primeira fase é aquela fase que hoje muitos médicos receitam já a hidroxicloroquina, a azithromicina, a anita, enfim, os remédios, que é uma fase que você, tipo assim, você tá com suspeita alta de coronavírus, você toma os remédios, você faz o tratamento em casa, você se isola por 2 semanas e morre o assunto. Conheço muita gente que basicamente pegou o coronavírus na primeira fase, nem botou o pé no hospital, fez o tratamento em casa e seguiu a vida adiante. Aí depois tem a segunda fase, que é a fase que é um pouco mais complicada, que é aquela fase, enfim, que pode ou não te levar você para o hospital. Pode ou não. Essa segunda fase já não é tanta gente que chega nessa segunda fase.
E muitas vezes, muitos pacientes, quando vai para essa segunda fase, usam outros meios de tratamentos, e nesses outros meios de tratamentos acaba que, entendeu, alguns fazem em casa e outros fazem no hospital. A terceira fase, que é a fase mais crítica, que aí leva para os pacientes nos hospitais. Essa fase é uma taxa muito pequena de pacientes que são tratados em hospital. Não estou falando que, entendeu, todos os pacientes chegam na terceira fase. Estou falando que tem uma taxa muito reduzida de pacientes que chegam na terceira fase. Que aí sim precisa de respiradores e todos os outros tratamentos mais avançados. Mas, de acordo com o João Dória, vai ter que prorrogar a quarentena. Vamos ler aqui a matéria aqui para a gente ter uma noção sobre o que o governador João Dória quer fazer para o estado de São Paulo. O decreto foi publicado no Diário Oficial nesta terça, dia 17 de novembro. É a 14ª vez que a quarentena é prorrogada pelo governo, com as medidas de reabertura. O governo de São Paulo prorrogou a quarentena no estado até dia 16 de dezembro. A medida tinha sido anunciada em coletiva de imprensa nesta segunda, dia 16, e foi publicada no Diário Oficial no dia 17. O decreto apenas renova a determinação feita pela gestão estadual no início da pandemia do coronavírus, e que vem sendo prorrogada pelo governador João Dória, mesmo com a flexibilização econômica estabelecida pelo Plano de São Paulo. É a 14ª vez que a quarentena é prorrogada no estado. O decreto anterior estendia a medida até dia 16 de novembro. Durante a coletiva, enfim, na última semana epidemiológica, que vai do dia 8 até dia 14 de novembro, as internações de casos de suspeitos suspeito e confirmado da doença cresceram 18% em relação à semana anterior. A medida diária das novas internações subiram de 859 a 1.000 e tantos casos. Tá bom? Beleza? Teve um aumento. Mas sabe por que teve um aumento? Se chama as eleições. Eu também falei isso em vários vídeos meus, que a quarentena ia acabar por causa das eleições e ia voltar por causa das eleições. Eu não estou querendo me gabar, falar assim, sou dono da verdade. Não. Eu simplesmente previ que isso ia acontecer. Eu previ. Eu previ que, entendeu, que ia acontecer isso, que eles iam usar as eleições como desculpa para poder acabar com a quarentena. Aí, que nem engraçado, eu recebi uma mensagem de um seguidor nosso e também um amigo meu, falando, é engraçado, Oswaldo, porque eu vim curtir aqui um pouco as férias na Bahia e parece que a pandemia acabou. Tava todo mundo lá sem máscara, eleições, pedindo votos. E eu falei isso, que a quarentena ia acabar por causa das eleições. E eu falei assim, alguns meses atrás, que todos os estados iam simplesmente fechar o olho, a pandemia ia acabar. E aí as pessoas iam voltar a aglomerar, sem máscara. Igual aconteceu nos Estados Unidos, na época das eleições americanas, do Black Lives Matter, que mais de 90 dias estão manifestando, se pode dizer que é um protesto, né? Sem máscara, sem distanciamento, sem nada. E a imprensa protegendo eles. Aí chegasse qualquer outra pessoa que fosse contra a narrativa da imprensa, aí eles falassem, que absurdo, eles estão sem distanciamento, vai aumentar o índice de infectados. Teve até uma matéria nos Estados Unidos falando assim que aumentou o número de infectados nos Estados Unidos, mas o Black Lives Matter não é culpado disso. O Plano de São Paulo, que regulamenta os estágios da quarentena nas diversas regiões do estado, estabelece medidas mais duras ou leves de acordo com indicadores da saúde de cada local. Não será atualizada nessa semana. Será por quê?
Nessa segunda, o estado chegou a 40.576 mortes por coronavírus, um total de 1.169.377 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Engraçado, porque eu usei essa matéria, que é do dia 20 do 10, antes das eleições municipais. Mesmo com queda de morte por Covid-19, o Brasil ainda supera a segunda onda na Europa. Olha só a contradição. O Brasil tem tido uma queda brusca de número de mortes por coronavírus, mas mesmo assim supera números né, da segunda onda da Europa. Por quê? Porque a nossa imprensa ela tem a mania de fazer o quê? A contagem total e não a contagem semanal. Porque se você for ver a contagem semanal, a contagem diária, você vai ver mais para frente, eu até mostro para vocês, que está caindo. E está caindo, não é porque, entendeu, as pessoas estão sendo menos infectadas. Está caindo porque já existe um protocolo que os médicos estão usando no Brasil que está sendo eficiente. Ah, mas eu usaria a segunda onda da Europa. A segunda onda da Europa está levando muito mais gente para a rua para manifestar contra a segunda onda. Eu já fiz um vídeo sobre isso, pretendo falar mais aprofundadamente se o assunto voltar de uma maneira mais dura. O número de mortes por Covid-19 tem caído há semanas, mas em outubro ainda morreram mais pessoas neste país sul-americano, de 212 milhões de habitantes, do que a União Europeia, que tem 447 milhões de habitantes. Com uma população mais velha enfrentando a segunda onda da pandemia. Considerando os dados dos países da União Europeia, do Brasil, do Reino Unido, no levantamento do Centro Europeu de Controle de Prevenção de Doença, aponta que o Brasil é o terceiro maior de número de mortes por 100 mil habitantes nas últimas 2 semanas. O primeiro é a República Tcheca, a taxa de 6,53 por 100 mil habitantes. Segundo, a Romênia, 4,76. Terceiro é o Brasil, 3,58. Entre os 4 países mais populosos do bloco europeu, a Espanha, 3,3, França e tal. Vale lembrar que a faixa etária de elementos de cada central, enfim, aqui vai falar sobre a questão que a Europa está tendo menor taxa porque está tendo controle rigoroso da pandemia. Só que esquece que na Europa existe uma coisa que o Brasil não tem: hospitais. Se a pessoa já é classificada como a terceira nível do coronavírus, a pessoa já está no hospital. Lá tem hospital de referência. Aqui no Brasil, por mais que a gente foi tentar resolver isso, tem região no Brasil que o hospital mais próximo de referência para tratar esse tipo de epidemia, o paciente tem que pegar um avião. Ou, no caso do estado do Amazonas, pegar um barco e navegar por não sei quantos dias. Eu acho engraçado que a imprensa continua falando que o Brasil é um dos países que mais morre no mundo. Acho engraçado, né? Mas mesmo com queda. E eu vou mostrar para vocês a queda nossa daqui a pouco. Vamos aqui para a próxima matéria aqui. Regras contra a pandemia só serão atualizadas um dia após o segundo turno. Gente, como eu falei para vocês desde o início, essa quarentena não tem nada a ver com a saúde pública, mas tudo a ver com política. Porque o João Dória já estendeu a quarentena para dia 16. Aí agora vai ter o segundo turno. Aí o segundo turno
vai determinar quem é que vai, o que vai ser o futuro do estado de São Paulo. Vamos ver aqui o que a matéria fala. O plano de São Paulo, que regula a retomada econômica em todo o estado, só passará por novas atualizações no dia 30 de novembro, um dia após o segundo turno. O adiamento se deve à instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, afirmou o governador em coletiva nesta segunda-feira. A medida foi necessária por causa da instabilidade nos dados sobre óbitos, casos graves do coronavírus provocada por falha do sistema CIVEP do governo federal. Segundo o governo paulista, o objetivo é garantir a transparência na análise das estatísticas e mais seguras para a população. É engraçado porque no início da pandemia, teve várias pessoas que começaram a questionar os dados de mortos, e a maioria das pessoas que foram mortas, não estou falando aqueles casos que você viu no YouTube, não, de pessoas falando que pessoa sendo enterrada sem saber de que morreu, mas teve vários casos de suspeitas de pessoas que morreram por coronavírus, mas não morreram por coronavírus. A pessoa morreu por uma outra doença e tinha coronavírus. Teve um caso até que virou piada e meme na internet, um cara foi baleado e morreu por coronavírus. Então, assim, eu acho engraçado que o Dória tá só adiando as regras da pandemia depois das eleições acabar, porque ele sabe que se ele colocar a regra agora, ninguém ia votar no candidato dele. Tanto que eu peguei aqui nos dados do Ministério da Saúde, né? E isso aqui é dados semanais, não é dados entendeu? Aí você vê aqui, ó. Isso aqui foi na semana, essa semana, basicamente, né? Você vê a curva caindo, que é comum a gente ter, entendeu? De vez em quando um pico um pouco maior, mas o gráfico mostra que está caindo o número de óbitos. Se a gente olhar um pouco mais para cima, em questão de número de infectados, mesma coisa. Mesma coisa. Dá um aumento, acontece, mas está gradativamente reduzindo o número de infectados. Eu posso estar errado, completamente errado, sobre a questão da segunda onda do Brasil, ou da questão da infecção, como é que está a situação real da infecção do Brasil. O Ministério da Saúde pode estar errado também? Pode. O governo de São Paulo pode estar errado também? Pode. Mas o que eu tenho certeza absoluta é a questão da politização dessa doença, dessa pandemia. E, infelizmente, eu já estou prevendo isso. O governador de São Paulo vai fechar de novo. Vai fechar de novo. Já não basta que ele aumentou os impostos da cesta básica do estado de São Paulo. O projeto foi barrado pela Câmara Estadual e depois ele conseguiu, de algum jeito, que fosse adiante. Lembra-se, alguém vai ter que pagar o prejuízo. E você acha que vai ser o governador que vai pagar esse prejuízo? Não. Vai ser retirado todos os impostos. Novamente, eu não acho que a vacina vai ser a solução, como chama, a pílula mágica que vai acabar a pandemia no Brasil. Eu acho que eles estão usando a vacina como uma justificativa para manter esse poder absolutismo que esses governadores querem. E pelo que a gente já está conseguindo ver, eu até falei um vídeo falando sobre isso, sobre a temível segunda onda no Brasil, que os políticos já estão, junto com a imprensa, já está começando a querer criar o segundo surto da segunda onda. Porque é comum. Vai acontecer que vai ter pessoas que vão ser infectadas no Brasil de uma maneira natural e que não vai botar o pé no hospital. Igual aconteceu com a minha irmã. A minha irmã foi infectada? Foi.
Ficou 2 semanas isolado? Ficou. Foi para o hospital? Não. Tá vivo? Tá. Tá bem, com saúde firme e forte. Como eu conheço vários outros casos de pessoas que foram infectadas por coronavírus e não passaram um dia no hospital. Também conheço gente que foi infectada por coronavírus que tiveram que passar, entendeu, um mês no hospital. Isso, entendeu? Por quê? Porque ele teve um agravante, ele teve uma outra doença que agravou com o coronavírus. Isso acontece. Mas o que a gente não pode é tirar o foco que muitos governadores vão fechar de novo. E eu estou alertando pela 3ª vez. Vai acabar essas eleições municipais. Para alguns estados já acabou. Mas vai acabar essas eleições municipais. E eu te garanto isso. Vai ter governador que vai decretar lockdown. Mesmo que os casos estão caindo, o número de infectados estão caindo, o número de mortes estão caindo no Brasil. E mesmo que tem muita gente que tem medo de fazer o teste do coronavírus, porque tem medo de perder seu emprego. Ou tem medo de, entendeu, de ser mais um número da estatística e aí forçar o lockdown e aí perder seu emprego. O surto inicial já passou. Como é que eu falo que o surto inicial já passou? O surto inicial passou nos primeiros 45 dias, quando teve todo mundo desesperado correndo para o hospital. Por causa da imprensa. A imprensa fez todo mundo sair correndo para o hospital. A imprensa fez todo mundo sair correndo para o hospital. Aí agora eu quero ver como é que vai ser a situação. Porque a imprensa já está querendo botar na cabeça de vocês que está vindo a segunda onda. E como eu te mostrei aqui, está caindo o número de infectados. Isso aqui é por semana. Está caindo de novos casos infectados. Pode acontecer de pessoas ser infectadas de novo? Pode, isso acontece. Qualquer outra doença acontece isso. Você não fica gripado todo ano? Mas isso, assim, é a minha opinião sobre esse assunto. O que vocês acham? Você acha que vai voltar a ter lockdown de novo? Porque, né, a quarentena vai voltar, vai fechar tudo de novo, vai todo mundo ficar trancado em casa? Porque é isso que esse governador quer e a imprensa também está querendo isso? Porque a imprensa está adorando esse poder absoluto no Brasil, junto com muitos governadores no Brasil. Ou você acha que a gente está vendo uma luz no final do túnel? Que vai acabar essa situação toda quando vier a vacina? Deixa aí os comentários aí. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve no canal e toque o sininho de notificação para que você seja notificado dos nossos vídeos que estamos publicando. Agradeço por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.